mesa da 29ª Semana de Jornalismo. A nossa mesa é sobre os avanços das iniciativas feministas latino-americanas. E quem vai mediar é a professora do Departamento de Jornalismo, Ana Flávia Feldman. Alô? Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer poder mediar essa mesa aqui com vocês. Quero agradecer o convite e dizer o quanto foi importante a participação da Mariana Rodrigues, da Thaís Reis, da Lara Guzardi e da Sara Casalini na projeção, na intenção e em todos os aspectos aqui da mesa. Quero apresentar um pouquinho aqui nossas convidadas. Então, temos a Andrea Caravantes, da equipe de base Worms, que é imigrante chilena. Ela faz questão de ressaltar a palavra imigrante, ela vai explicar um pouquinho depois, e ativista pela não violência ativa e a não discriminação, e integrante da base Worms / Convergência das Culturas. A gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco. A Marcele Souza, que é jornalista, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre e doutoranda pelo PROLAN, que é o Programa de Integração da América Latina da USP. Possui experiência como repórter e redator em veículos impressos e digitais e recebeu prêmios como Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog. Do outro lado, começo aqui com a Juliana Gonçalves, que é jornalista do Brasil de Fato, colaborou pelo especial Negra Soy, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. Já contribuiu para a TRIP e para o Blogueiras Negras e faz parte da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo e do Comunicadoras Negras. E, ao meu lado, Andrea Dipp, começou no jornalismo de direitos humanos em 2001 na revista Caros Amigos e desde então já escreveu para diversos veículos. Na Agência Pública de Jornalismo Investigativo é repórter especial e cobre temas relacionados à infância, gênero, sistema carcerário, entre outros. Tem 5 prêmios de jornalismo em direitos humanos e em 2013 ganhou o prêmio Tim Lopes de jornalismo investigativo da ANDI. ANDI, ao lado do quadrinista Alexandre de Maio, a primeira grande reportagem investigativa feita totalmente em quadrinhos no país. Em 2016, recebeu o troféu Mulher Imprensa na categoria Site de Notícias. Queria agradecer a todos, dizer que é um momento muito especial que a gente está vivenciando aqui na universidade, mais um momento muito especial no qual a gente pode debater um pouco sobre feminismo, diante de tantos retrocessos sociais que o nosso país está vivenciando. Cada vez mais importante a gente conseguir ter mesas como esta aqui e o apoio de palestrantes como as que a gente tem aqui na mesa. Mencionar para vocês, não sei se vocês viram, mas na segunda-feira o Google anunciou que feminismo foi uma das palavras que mais cresceu nos últimos 2 anos, teve um crescimento de 200% aqui no nosso país. Mas isso não significa nada simplesmente se a gente for recorrer ao significado da palavra, e sim a ações, e por isso a nossa mesa aqui chama Avanço das Iniciativas Feministas Latino-Americanas, porque a ideia é que vocês se sintam de fato incentivados e na esperança de poder reproduzir bons materiais no jornalismo. Então é isso, vamos começar aqui um pouquinho. Juliana, por favor. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, dividindo com pessoas que eu admiro o trabalho, especialmente a Marcele e a Andrea, que eu conheço mais de perto. Eu quero começar, na verdade, propondo uma dinâmica, um jogo rápido. Eu queria convidar vocês para vocês ficarem todos de pé. E eu vou ler alguns nomes aqui de feministas. E toda vez que vocês ouvirem um nome que você nunca ouviu falar, vocês sentam.
Vocês topam fazer isso comigo? Vamos ficar todo mundo de pé, por favor? A mesa pode participar também. Vou segurar aqui que é mais fácil. Então vai funcionar assim, eu vou falar alguns nomes de algumas feministas que são ícones, né, da luta feminista, e se vocês ouvirem um nome que vocês nunca ouviram falar, você senta e permanece sentadinho até o final, tá bom? Então vamos lá, vou começar bem fácil. Angela Davis, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Kimberly Crenshaw. Ainda tinha alguns nomes aqui, mas como todo mundo sentou, eu vou parar por aqui. Mas ainda tinha Luísa Barros, Teresa Santos, Grada Quilomba e o Derques Espinosa. Eu acho interessante fazer esse exercício quando a gente discute. Vou sentar agora. Quando a gente discute. Obrigada, gente, por vocês participarem. Quando a gente discute feminismo, porque eu acho que faz parte, todas essas feministas que eu li o nome, elas são feministas negras, interseccionais, de outras correntes do feminismo, que se afastam desse feminismo eurocêntrico, né, que a gente tanto ouve falar e ainda nem tanto, né? Então, são outras contribuições, porque eu gosto de falar de feminismos, e não apenas um feminismo. Então, aqui eu li nomes de feministas, enfim, que vocês podem procurar depois, mas que são feministas importantes da atualidade, do passado, que têm contribuições para quando a gente fala de feminismo enquanto movimento político de mudança social, que é o que a gente acredita. Bom, aqui tem a carinha de alguma delas, né? E aí é importante a gente entender como é necessária a valorização de um pensamento feminista que apresente justamente essa outra ótica, né? Fora desse contexto eurocêntrico, muitas vezes liberal, né? Então aqui eu tenho a Kimberly Crenshaw na ponta de lá, né? Ela foi uma feminista importante que cunhou um conceito de interseccionalidade, né? E aí eu apresento ela, embora ela seja estadunidense, né? Porque aí eu estou falando de um contexto diaspórico, né? De negros e negras espalhados pelo mundo por conta do processo da escravidão, né? E ela vai falar justamente desse lugar, né? Onde raça, gênero e classe se encontram e produzem opressões, né? Aí do lado dela tem a Sueli Carneiro, que é uma feminista brasileira, negra, também é um ícone. Ela foi uma das primeiras a dizer da importância e a produzir academicamente, falando da importância do que ela chama de enegrecer o feminismo. Então, a partir das contribuições das mulheres negras sobre o feminismo. Ali na outra ponta tem a Giovana Xavier, que atualmente é professora da UFRJ, e ela produz um trabalho sobre intelectuais negras, também bem importante. E do outro lado tem a Beatriz Nascimento, que é uma intelectual também, que fez um trabalho bem importante de pesquisa quando a gente fala de racismo e da resistência por via dos quilombos, né? Bom, e nessa perspectiva, né, do feminismo negro que eu vou dar aqui, interseccional, que eu vou dar aqui a contribuição para a mesa, né? Então, é importante a gente entender que para as mulheres negras, né, essa emancipação feminina data de bem antes do surgimento de teorias feministas do século XIX, né? Antes da concepção clássica desse feminismo europeu. E aí aqui para ilustrar eu trago também uma escritora negra, que é a Jahid Arras. Ela tem uma série de cordéis onde ela vai trazer a história de mulheres negras que hoje, quando a gente percebe a prática feminista, né, mais do que o discurso, né, porque naquele tempo não se usava essas palavras, como, por exemplo, Dandara, Anastácia, Teresa de Benguela, mulheres quilombolas, mulheres que estavam na luta já. Bom, no final da década de 70, muitas mulheres já vinham se organizando, né, em defesa de suas causas, confrontando o machismo, né, no movimento social, no movimento negro, e o racismo presente também no movimento de mulheres, né? E aí, nesse contexto, a intelectual Lélia Gonzalez, que eu também citei no começo, ela é bem importante porque ela fazia umas discussões teóricas para expandir, que ajudaram, na verdade, a expandir a segunda onda do feminismo aqui, né?
Então a Lélia Gonzalez dizia, né, não podemos reproduzir mecanicamente as propostas de um movimento feminista ocidental judaico-cristão, né? Lélia Gonzalez, ela nasceu em 35, virou ancestral em 94. Então, ela trazia essa contribuição teórica, né, bem importante desse feminismo da segunda onda, que era caracterizado por alguns bordões como esses, né, diferentes, mas não desiguais, e o pessoal também é político, né? E aí, dialogando com essa perspectiva do feminismo que fala sobre essa necessidade de romper a perspectiva universalista, cega às desigualdades étnicas e de classe, né? E o amadurecimento mesmo desse questionamento veio trazer eco, segundo a Lélia Gonzalez, justamente quando ela entra em diálogo com feministas do Cone Sul, né? E aí ela cita na biografia dela principalmente um encontro que aconteceu na Bolívia na década de 80, né? Essa ilustração também é do terceiro encontro feminista latino da América Latina e do Caribe de Bertioga, de 85, né? Essa foi a primeira vez que as mulheres negras organizadas conseguiram ir para o encontro feminista e conseguiram ali pautar suas questões, né? Em bloco, né? Falar das suas especificidades. Aí eu vou pedir licença, se tem algum historiador aqui, para fazer um salto histórico, e venho... Ah, que pena! E venho para... Aqui tinha uma foto da Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em 2015, né? E que ela acontece muito nessa demonstração mesmo da organização política das mulheres negras em Brasília. Foi uma marcha que aconteceu em 2015 e levou 50 mil mulheres negras para Brasília, né? E a marcha, ela expressa, né, tanto nos seus materiais como na sua ação política, né, das militantes da marcha, e eu sou uma delas, essa ideia, né, que a Angela Davis nos passou também, feminista negra, né, dizendo como raça informa classe, classe informa raça. E também como a gente trouxe novamente, né, em voga aqui para o Brasil as teorias do bem viver, né, que é uma filosofia indígena, né, e que foi justamente que aí com a Lélia Gonzalez na década de 80 começou-se, né, esse diálogo entre as indígenas e as mulheres negras, e a gente foi entendendo essa filosofia do bem viver, né? Essa filosofia do bem viver, para quem não conhece, é uma crítica ao capitalismo, né? Que fala sobre um outro modelo de vida, né? Pautado numa economia com bases comunitárias, se aproximando cada vez mais dos valores civilizatórios ameríndios e africanos, como o cooperativismo, a ancestralidade, a memória, a oralidade, e se distanciando, né, do desenvolvimentismo e alguns outros valores eurocêntricos e brancos, né? Bom, de lá, né, da Lélia Gonzalez, foi passando pela marcha, muitas coisas foram mudando, né? Então, aqui eu trago uma frase de Bell Hooks, que também é uma feminista negra estadunidense, que ela vai dizer: o movimento feminista ainda hoje é o movimento social que mais tem se questionado, visando sua melhoria. Eu vi essas mulheres brancas crescerem, abrirem suas mentes para mudar o rumo do pensamento, escrita e ação feminista, né? A Bell Hooks tem um livro, né, que chama Eu Também Não Sou Uma Mulher, que ela vai justamente questionar isso, né? Como as bases, né, do que estava se construindo enquanto teoria feminista não dialogava com a história, né, das mulheres negras, ameríndias, quilombolas, etc., e como era necessário fazer esse diálogo, né? E aí, para quem esteve aqui em São Paulo, né, nas construções recentes do 8 de março, pode já ver algumas mudanças que são muito pautadas pela pressão e pelos diálogos constantes com as mulheres negras, né? Então, 8 de março desse ano, né, 2016, pela primeira vez, né, à frente do ato, nós vimos mulheres negras e indígenas, né? Isso é um feito, né, na ação mais negra do mundo, fora da África, e que tem o racismo estruturando as relações por todas as partes, né? Bom, aí, a título de curiosidade, né, porque eu sei que a maioria de vocês é jornalista, e como eu, quando estava na faculdade, não aprendi isso, eu trouxe uma contribuição da imprensa negra, né, que existia uma imprensa negra atuante, né, a partir do século XIX, e a partir também, né, dessa ideia de dialogar com a comunicação, que essa imprensa negra já era organizada, né, e teve seu primeiro jornal, que é O Mulato, que data de 1833. Né? Aí vocês podem ver que é muito antes, né, da abolição da escravatura, mas, como a gente sabe, essa abolição foi feita, né,
Porque em 1872, 6 de cada 10 pessoas negras já eram livres, né? Já tinham conquistado sua liberdade e já estavam, né, tentando aprender a ler e tentando se inserir na sociedade de alguma maneira. E aí é engraçado perceber que tinha, inclusive, produções que já falavam sobre essa mulher negra, que não é essa mulher universal, né? Esse padrão universal de mulheridade, que ainda, infelizmente, é branco. E aí, nesse jornal, que é de 1930, dei outro saltinho histórico, né? A gente vê uma capa, né? Uma capa de jornal que mancheta dizendo: duplamente sacrificada, Eila no silêncio do velho solar a embalar o Brasil pequenininho, né? E aí é uma mulher negra embalando uma criança branca, né? Só para ver que a imprensa negra já tentava retratar a mulher negra nas suas pautas de alguma maneira. Dando outro saltinho, essa aqui é uma revista também que é bem importante, que é legal vocês conhecerem, se vocês já não conhecem, que é a revista Versus, que ela teve aí uma vida curta, de 75 a 79, e ela era uma revista do campo da esquerda, né? E da luta contra a ditadura e etc. E em algum momento ela teve essa jornalista lá, que é a Neuza Maria Pereira, que foi a primeira jornalista negra no Versus, e ela foi também fundadora do Movimento Negro Unificado, e ela vem trazer também uma reflexão sobre o que é essa produção de jornalista negra no veículo. E ela vem dizer: a mulher negra pertence a uma das minorias raciais mais cruelmente vitimadas pelos castigos da divisão da sociedade em classe. Há muito que nós, afro-brasileiros, estamos lutando para apagar essa mancha original e sair do lugar onde nos colocaram. Isso ela falou lá, né, entre 75 e 79. Mas que lugar é esse, né, que nos colocaram, que ela está dizendo? E aí eu gosto de fazer uma reflexão sobre esse lugar que muitas vezes é o não lugar, né? É o não lugar, é esse lugar da invisibilidade, né, na sociedade que a gente vive, né? Onde ser branco e ser mulher branco ainda é um modelo universal de humanidade, né? Aqui eu gosto bastante dessa tirinha, né? Que é justamente isso, né? Uma criança pergunta o que é o preconceito e o adulto responde uma forma de silêncio, né? Uma mulher branca, uma mulher negra de black enorme e tem vários fenótipos e vários signos, e mesmo assim as pessoas fingem que não enxergam isso, porque enxergar as diferenças você vai ter que agir, né, de acordo com isso, né? E aí ela vai dizer que tem um olhar branco que recai sobre o corpo negro, e isso vai aparecer na mídia, vai aparecer nas nossas produções. E como que é esse olhar? Esse olhar, segundo a Cida Bento, a doutora Cida Bento, no seu livro Branqueamento e Branquitude, ela vai dizer que é um lugar, né? O olhar branco, a projeção branca sobre o ser negro, nascido no medo, cercado de silêncio, fiel, guardião dos privilégios. E aí, esse lugar é um lugar estereotipado, né? Que a mulher negra ainda tem na mídia. O que eu fiz? Eu não mexi em nada. Ah, é? Ah, entendi. Eu posso continuar falando? O que eu faço? Por favor. Ah, tá. Tá bom. Qual é esse lugar, né? A gente vê que, infelizmente, ainda é esse lugar estereotipado, né? Onde o corpo negro traz uma série de estereótipos, e aí quando eu falo da mulher negra, tem estereótipos específicos, né? Que recaem sobre o corpo da mulher negra. Que aí a gente pode, enfim, debater isso mais pra frente. Mas, deixa eu só ver aqui que agora eu me perdi, né, gente? Então, na nossa produção, né, jornalística também, a gente também está embebido, infelizmente, influenciado por esse olhar, né? Que é um olhar, nós não fomos letrados para olhar o corpo negro de uma outra maneira, né? A gente está aprendendo isso agora, alguns de nós, outros nem agora. Mas, então, quando a gente vai fazer a nossa produção jornalística, muitas vezes recai nesse lugar do estereótipo, né? Então, as pessoas negras não são vistas, muitas vezes, como fontes qualificadas para as matérias, né? Então, essa intelectualidade negra, né, como muitas dessas intelectuais que eu citei no começo, não são vistas como qualificadas, né? A não ser quando o assunto é diversidade, né? E aí eu brinco, né? Que minha profissão não é ser negra, que eu sei falar sobre outros assuntos, só que normalmente os jornalistas não percebem isso e não veem isso de alguma forma. Voltou! Mas tá dando problema ainda. Ele apareceu ali. Tá. É
porque tem muitas fotos que eu gosto de mostrar, só tenho 3 minutos, mas já estou acabando. A gente não vai seguir, eu mudei ela de tomada para ver se é censura, mas não foi, acaba não saindo. Deixa eu voltar. Eu vou falando enquanto dá, tá, gente? Então aqui era só para ilustrar esse lugar, né, do corpo negro, né, principalmente na mídia, na mídia de cinema, publicidade, novelas. E aí, quando a gente fala da nossa produção jornalística, a gente tem um dado da FENAGE que diz que apenas 23% dos jornalistas são negros e negras, né? Apenas, né? E aí eu trago uma fotinho de uma reunião de pauta do Jornal Nacional. O que vocês veem nessa foto, né? Homens brancos. Então, são essas pessoas que decidem o que e aí eu vou, infelizmente, tenho que dialogar com a grande mídia, então por isso que eu trouxe o Jornal Nacional, mas são essas pessoas que vão dizer, né, o que é notícia, o que é ou não é machismo, o que é e não é diversidade, etc. Né? E quanto é perigoso, né, esse discurso quando ele vem de uma única raiz, né? Essas pessoas têm experiências de vida, né, pelo corpo branco, pelo ser homem, que são diferentes, por exemplo, das experiências que eu tenho. E aí, enquanto Cogira, a gente tem algumas iniciativas justamente para fazer com que a produção dos jornalistas seja menos racista, menos machista. E aí existe o Mini Manual de Jornalismo Humanizado, que nós realizamos em parceria com o Tem Colga, vocês conseguem achar online. E também o curso de Gênero, Raça e Etnia para jornalistas, que é um guia, na verdade, que produzimos junto com a FENAGE e com a ONU Mulheres. Então são 2 materiais que vocês podem achar online, que ajudam, dão dicas mesmo de como tornar a minha produção enquanto jornalista mais diversa. E aqui eu trouxe alguns exemplos de contranarrativa, né? Então sites, revistas e blogs que estão produzindo com esse viés da diversidade, né? Desde uma mídia periférica, enquanto Periferia em Movimento, até uma mais segmentada, como a Cali 2, que fala sobre a América Latina, as Minas, nós mulheres da periferia e o Brasil de Fato. E aí, falando do Brasil de Fato, no ano passado a gente fez um especial no dia 25 de julho. Para quem não sabe, o dia 25 de julho é o Dia Nacional da Mulher Negra, em homenagem a Teresa de Benguela, que foi uma quilombola, e o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, também. Então nós pensamos esse especial, que nós batizamos de Nós Mulheres, e a gente fez uma série de entrevistas, porque a gente entendeu que a entrevista era um jeito de dar voz para essas mulheres de uma maneira mais completa, mas ao todo a gente produziu cerca de 15 materiais, né, entre reportagens, artigos, entrevistas, GIFs, etc. Então a gente entrevistou a Lúcia Midezur, que tem um trabalho com a população imigrantes, a Maria Helena Faguana, que é uma mulher negra cubana, que era professora na Universidade de Havana, que é uma figura muito interessante para quem quer discutir racismo em Cuba. Porque tem esse mito, né, que o socialismo rompeu, o racismo, não existe mais racismo em Cuba. É mentira, desculpa dizer, mas então é interessante ler essa entrevista por isso. A gente entrevistou a Orixá Banda de Oxum, que faz esse debate sobre o candomblé e a oralidade e as raízes africanas. Com a escritora Geni Guimarães, eu imagino que muitos de vocês não conhecem nenhuma dessas mulheres, mas assim, é bem importante conhecer. A MC Sofia, que é uma MC super jovem e que faz um trabalho maravilhoso. A médica Jurema Werneck, que tem um trabalho, inclusive, internacional, falando sobre a saúde da mulher negra. E nesse ano, para terminar, nós fizemos esse outro especial, de novo no dia 25, que a gente batizou de Negra Soy, de novo trazendo as contribuições das mulheres negras para a sociedade. Então a gente entrevistou a Piedad Córdova, que é uma congressista da Colômbia. A Colômbia é o 2º país mais negro aqui da América do Sul, tirando o Brasil. Então foi bem interessante também aproximar essas realidades. A Vilma Reis, que é ouvidora do estado da Bahia, que tem um discurso bem forte justamente sobre a sobrevivência e sobre o genocídio do povo negro. A Nilma Bentes, que foi a mulher negra do Pará, que idealizou em 2011 a Marcha das Mulheres Negras, que achou que era uma boa ideia as mulheres negras se irmanarem em marcha. Então entrevistamos a Nilma Bentes. A Priscila Novas, né, que é do candomblé também, ela tem um livro falando sobre a culinária do candomblé e o candomblé como um lugar de resistência, assim como os quilombos.
e a Lued Luna, que é uma cantora maravilhosa, que eu também super indico que vocês conheçam. E a Verônica Bolina, que é uma mulher negra trans, que sofreu todo aquele absurdo que vocês devem ter acompanhado, quando ela apanhou, porque, enfim, agrediu uma mulher, foi presa, e aí ela apanhou na cadeia de um jeito desumano, e hoje ela está reconstruindo a vida dela. E a gente fez uma série de listas, enfim, tentando trazer a mulher negra, né, para o protagonismo. E quando a gente dá um Google lá no Brasil de Fato, a gente vê como o feminismo realmente é um assunto que a gente tenta abordar sempre, tenta sempre trazer uma perspectiva feminista para as pautas, que é mais importante do que apenas falar do feminismo enquanto, né, assunto. E aqui alguns exemplos. E essa é a redação do Brasil de Fato. É um pouco diferente da redação do Jornal Nacional, né, galera? E aí, enfim, ela mudou um pouquinho, né? Teve figuras que saiu, perdemos a Nadine, que tá ali, que saiu do Brasil de Fato, infelizmente. Outras figuras entraram, mas é isso, né? Eu nunca entrei numa redação tão negra. Enfim, nos meus 10 anos de formada, eu nunca tinha entrado numa redação tão negra. E isso, esse ser negro, esse ser mulher negra, está se refletindo cada vez mais nos nossos conteúdos. Por isso que esse debate da representatividade, quando eu digo que apenas 23% dos jornalistas, né, empregados são negros, é importante estar, né? O Corpo Negro é político, ele está lá para fazer esse tipo de debate. Aí aqui já era um GIF, enfim, que a gente também produziu. E, enfim, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído. E o mais importante, assim, para a gente é entender mesmo que uma redação masculina, branca, cisgênera, heteronormativa, ela dificilmente vai conseguir produzir uma comunicação plural, diversa, feminista, anticapitalista, antirracista, né? Construir narrativas onde as nossas diferenças, que são muitas e tudo bem, mas que elas não sejam fatores de desigualdade entre nós. É isso, obrigada. Alguém pode acender a luz, por favor? Precisa de projetor, né? Obrigada. Andréia. Boa noite a todas e todos. Depois dessa aula da Juliana, a gente pode ir embora? Vamos embora. Eu não trouxe nenhum material de apoio, eu pensei em mais falar um pouco sobre a pública e sobre um pouco como a gente trabalha, rapidamente, e aí depois o que vocês quiserem saber, vocês perguntam, acho que é mais legal. Enfim, eu não sei quem aqui conhece a Agência Pública, ela foi fundada em 2011 por mulheres. Ela ainda é dirigida por mulheres e vai continuar sendo dirigida por mulheres enquanto ela existir. É uma organização independente sem fins lucrativos de jornalismo investigativo, né? A missão da Pública é produzir reportagens de fôlego pautadas pelo interesse público sobre as grandes questões do país do ponto de vista da população, para fortalecer o direito à informação, a qualificação do debate democrático e a promoção de direitos humanos. Eu estou na Pública desde 2012, comecinho de 2012 mais ou menos, já conheci a Natália Viana e a Marina Amaral da Caros Amigos, que são as duas fundadoras, ainda tinha a Tatiana Merlino, que também fundou a Pública, mas depois, enfim, seguiu por outro caminho. Eu estou na Pública desde 2012, mas eu trabalho como jornalista há mais ou menos 16 anos. Meu primeiro trabalho foi de cara na Caros Amigos, então, tudo que eu vi depois foi bem difícil. Mas, enfim, já tive que trabalhar em lugares dos quais não me orgulho, afinal, sou mãe solo, então nem sempre eu pude estar em lugares fazendo o que eu gosto de fazer, que é reportagem em direitos humanos. Bom, na Pública, como disse na apresentação, eu trabalho mais falando sobre gênero, infância, sistema carcerário, mas eu também falo sobre outras coisas, como, por exemplo, políticos evangélicos, que eu fiz uma reportagem sobre os pastores do Congresso, que está virando um livro, por exemplo, um perfil que eu fiz recentemente sobre um advogado, defensor de PM, que já inocentou mais de 100
policiais militares em casos de homicídio. Foi um perfil bem complicado, depois eu sofri uma certa perseguiçãozinha, tive que mudar de número de telefone, essas coisas, mas faz parte. Bom, eu acho que a gente... só falando de América Latina, né? A Pública ela tem vários parceiros na América Latina, veículos parceiros, como, por exemplo, o Chequeado, também não sei quem conhece, mas o Chequeado foi o primeiro site de checagem de dados da América Latina, que é fundado também por uma mulher, a Laura Zomer, uma mulher incrível. O Chequeado é o precursor aí de todas essas agências que a gente vê de checagens que tem hoje no Brasil. A Pública, inclusive, né? A Pública tem um núcleo de checagem, que é o Truco, mas isso é uma coisa que está crescendo no jornalismo, e a Laura Zomer é a grande responsável por esse crescimento na América Latina, né? Falando sobre iniciativas fundadas por mulheres. A gente tem vários parceiros na América Latina e a gente tenta também fomentar esse jornalismo independente através de bolsas de reportagem, e a gente tem uma casa que chama Casa Pública no Rio de Janeiro, que recebe pessoas da América Latina e, enfim, de outros vários países para residências, né, para projetos e residências. Então a gente fez um mapa de jornalismo independente, então a gente sempre tenta manter a coisa, a gente tenta sempre agregar, assim, não ficar também só na Pública, nos repórteres da Pública, porque afinal a gente é uma redação pequena, a gente tem ao todo 20 pessoas trabalhando, incluindo quem cuida do financeiro, enfim, todo mundo, então a gente é bem pequeno para ficar só entre a gente. Então a gente tenta chamar o máximo de outras pessoas possíveis. E eu acho que é bom a gente estar falando sobre isso hoje, porque a gente está vivendo um momento bem complicado da nossa história, né? Acho que no mundo, mas no Brasil especialmente, a gente está vivendo um momento crítico, complexo. A gente tem hoje o Congresso mais reacionário desde a ditadura militar, isso é um dado do DIAP, não sou eu que estou inventando. Deixa eu ver até se eu tenho mais, se eu acho aqui mais uma coisa desse dado. Eu tinha anotado, mas acho que eu não trouxe. É o Congresso mais conservador desde 1964. É um congresso de homens brancos, religiosos, militares e ruralistas. As mulheres são menos de 10% do nosso congresso. E se a gente for falar dos ministros do Temer, então isso vai piorar. E isso é curioso a gente pensar que isso vem depois de um momento inédito na América do Sul, que pela primeira vez, depois dos anos 2000, a gente teve 3 mulheres presidentes, né? Na Argentina, no Chile e no Brasil. E o que veio disso, né, é uma coisa que a gente tem que refletir, enfim, e não repetir, espero. Eu estava lendo uma entrevista com a Lúcia Velar, que foi... ela escreveu aquele livro 50 anos de feminismo, que fala sobre o feminismo na América Latina. Eu não li, pretendo ler, mas eu estava lendo uma entrevista com ela e ela dizia justamente que, apesar da grande mobilização do movimento feminista, nas redes sociais principalmente, ainda falta justamente interseccionalidade, né, para a gente. Ainda falta dialogar com o movimento de mulheres negras, ainda falta dialogar com as mulheres indígenas, ainda falta a gente ter um pouco mais de lastro com a realidade, da gente conversar com as periferias. O que eu percebo nas minhas andanças, eu acabei de publicar uma reportagem que fez um ranking das 10 cidades com mais mortes violentas de mulheres no país. Eu não sei quem viu, mas só ir lá na Pública a gente pegou pelo DataSUS as 10 cidades com mais mortes violentas de mulheres. E aí eu fui para Ananindeua, que é no Pará, que é a cidade do Brasil, assim, disparada com mais mortes violentas de mulheres. E a Flávia Ribeiro, que eu entrevistei, que é uma feminista, uma militante, uma feminista negra do Pará, ela dizia justamente isso, assim, que esse feminismo de Facebook não contempla as mulheres, não contempla principalmente as mulheres negras, né? Mas isso que você disse foi uma aula sobre isso, mas
Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto jornalista, enquanto mulheres, enquanto feministas. Se o feminismo que a gente está buscando, se o feminismo que a gente está trazendo é um feminismo que dialoga com todas as mulheres, e não só com as mulheres que têm Facebook, não só com as mulheres que são as novas divas do feminismo, né? Mas a gente tem que falar com, enfim, aquela senhora que nem sabe o que significa isso, que tem medo do termo feminismo, né? Tem muita mulher mais velha que não gosta nem de usar esse termo porque acha que isso é acadêmico e que não diz respeito à vida dela, assim, né? Eu conversando com umas meninas em Heliópolis, que fazem um trabalho super legal com as mulheres de lá, elas diziam, a gente aqui tem que chamar de... a gente tem que falar movimento de mulheres, porque se a gente falar em feminismo, as mulheres ficam com medo, ficam com receio e não chegam até a gente não consegue esse diálogo, né? Então, poxa, como assim, né? Então, nisso a gente mata um tanto de história que a gente tem do movimento feminista, né? E isso é bem preocupante, assim, porque a gente tem uma bela história, né? No mundo, no Brasil, a gente tem aí, inclusive, mulheres que são a história viva, né, do feminismo no Brasil. A gente tem a Amelinha, a gente tem a Eleonora Menicucci, que recentemente ganhou a causa, não sei se vocês ficaram sabendo, mas ela foi processada pelo Alexandre Frota, porque ela falou daquele caso que ele assume ter estuprado uma mãe de santo, né, num programa de televisão. Ela foi processada por ele ganhou em primeira instância e agora finalmente ela ganhou. Mas a Eleonora também é a história viva do feminismo brasileiro. Ela tem uma riqueza, assim, de coisas para falar, né? Eu acho que isso é uma reflexão que eu tenho feito bastante com as minhas amigas e colegas, da gente tentar também resgatar um pouco dessa história que a gente tem, rica e viva ainda. Daqui a pouco a gente não vai mais ter essas mulheres entre nós. Vamos aproveitar para a gente conseguir, enfim, para conhecer um pouco da nossa história, para não repetir certas coisas e para entender que a gente não está criando, né, também muitas outras, assim, porque muitas vezes a gente fica tão fechado em si mesmado que a gente acaba achando que a gente criou coisas que não, a gente só está reproduzindo e tal. Então é um pouco, acho que essa é uma reflexão que eu tenho tentado fazer, assim. E acho que é isso por enquanto, né? Passar para as nossas colegas e aí depois a gente continua o papo. Obrigada, Andréa Dipp. Agora eu passo para Andréa Carabans. Quer trocar? Oi, boa noite. Bom, eu sou a Andréa, imigrante, como falou. Desculpa. Bom, vou falar, eu sou a única não jornalista na mesa. Vou falar, eu queria primeiro agradecer, até uma coisa que vocês falaram, é a primeira vez que nosso coletivo é convidado para falar sobre feminismo aqui. A gente sempre é convidada para falar sobre migração, mulheres, feminismo e migração, mas sempre dentro do contexto da migração. Primeira vez que a gente é convidada para um espaço brasileiro. Então, nosso nome aqui de base é UARMES, Convergência das Culturas. A gente faz parte, é uma equipe de base, por isso tem esse nome. UARMES significa mulheres, em quechua e aymara, que é a língua dos povos altiplânicos. A Convergência das Culturas é um organismo internacional que faz parte
do movimento humanista. O movimento humanista, como ele fala, surgiu em maio de 69, foi fundado por Silo, um argentino, e se baseia na corrente de pensamento conhecida como novo humanismo ou humanismo universalista. Bom, este pensamento, que implica também um sentimento, uma forma de vida, se plasma em múltiplos campos das tarefas humanas, dando origem a diversos organismos e frentes de ação. Todos eles se aplicam em seus campos específicos de atividade com o objetivo em comum, humanizar a Terra, contribuindo assim para aumentar a liberdade e a felicidade dos seres humanos. Então a gente se define feminista porque é humanista. A gente fala, eu sou... Não sei se essa paleta. A gente se define... somos feministas porque somos humanistas. Eu fiz questão de colocar isso aí porque sempre a pessoa pergunta: vocês são ONG, vocês trabalham para a prefeitura, sei lá, a pessoa tem umas ideias. A gente é voluntária, 100% voluntário, a gente é ativista, não tem financiamento porque isso permite uma liberdade de ação. Quando você começa a ter financiamento e quando é regular, você não consegue ter essa liberdade. Então a gente decide onde quer estar e onde queremos colocar as nossas pautas. Bom, sobre a equipe em si. A gente nasceu em 2013, foi fundado, mais ou menos. A gente não tem hierarquias, mas foi fundado pela Giovanna Moya, que é boliviana, e eu, que sou chilena. Que isso é um dado interessante, porque não sei se vocês sabem, mas a Bolívia e o Chile têm uma, como fala, rixa histórica pelo mar. Então a gente teve que romper muitas barreiras para a comunidade imigrante, especialmente a boliviana, entender que uma chilena e uma boliviana podiam ser amigas e podiam ser ativistas juntas. E a gente começou a Warmis porque, bom, a Giovanna e eu somos mais também. E a gente percebeu que em São Paulo a comunidade boliviana oficialmente são 300 mil pessoas, mas a gente sabe que é meio milhão, na verdade. É a maior comunidade imigrante que tem no Brasil. E as mulheres sofrem muita xenofobia, racismo, muita violência obstétrica e tinha muita morte. Na verdade, é uma cadeia de eventos, porque as mulheres não sabem falar o idioma, elas não obedecem, elas são maltratadas, elas voltam mais, não fazem pré-natal. Então, era toda uma coisa que acabava em óbito fetal, enfim. E a gente percebeu que era uma coisa muito grave, então começou a fazer algo por aí, bem assim, nós duas, bem aos poucos. As duas já éramos ativistas do movimento humanista nos nossos países. A gente se encontrou aqui. A gente já se conhecia, mas aí apareceu esse tempo, foi como, vamos fazer uma coisa, vamos. E aí começou a Warmis. Então, eu vou contar um pouco das coisas que a gente faz. A gente chama de campanhas ou frentes de ação, as nossas ações. E a primeira teve a ver com isso, com o Pacto das Mulheres Imigrantes. A gente começou com umas ações bem simples, que era ir na Praça Cantuta. Vocês conhecem a Praça Cantuta, que fica no metrô Armênia. É uma praça que reúne há mais de 20 anos a comunidade boliviana. É uma referência até para as migrações, aos migrantes mais jovens que chegam. É o primeiro lugar onde o pessoal vai. É super legal, vocês têm que ir, tem as comidas, tem eventos só os domingos. E a gente começou a fazer umas rodas de conversa sobre saúde, porque a gente percebeu que as mulheres não sabiam usar o SUS, e esse foi um tema, e a gente percebeu um tema bem importante, que era a maioria das migrantes latino-americanas somos de países com conceito de privatizado. No Chile não tem SUS, não tem universidade gratuita, enfim, a gente paga tudo. Então, para a gente entender e entrar na cabeça que a gente tinha um sistema de saúde que era público, que você vai e não paga, é uma coisa muito difícil de entender, não é tão simples.
parece simples, mas não, a gente tem outra estrutura. E a gente começou a fazer campanhas, como essa aí, que aí esse desenho foi feito pela Nega Burger, que é uma ilustradora negra, que ela doou para a gente essa ilustração. E a gente começou com essas ações para tentar informar as mulheres sobre que era a violência no parto, porque os relatos das mulheres bolivianas são bem terríveis, desde cesariana, a mulher acordar e ter feito uma cesariana sem a mulher nem saber, ter feito a ligação, como chama, das trompas, enfim, é um show de horrores, assim, os relatos. Então a gente começou a fazer isso, foi o primeiro, assim, uma ação maior que a gente fez. Daí a gente percebeu esse tema da falta de materiais e da falta da representatividade. Então a gente fez um material que chama O Calor Corporal, sobre o parto nas mulheres imigrantes de Bolívia, Chile e Peru, que não tem nada acadêmico, foi só a gente pegou assim, eu sei que minha mãe fazia tal coisa, minha avó não sei o quê. A gente perguntou para as famílias e fez um material. Esse aí, outro material que a gente fez foi esse aqui, em espanhol, para as mulheres imigrantes saberem que existe as casas de parto em São Paulo, que não é só o hospital que elas podem ir. Então a gente tem esse trabalho de sempre informar. A gente até brinca que é meio que um Wikileaks para as imigrantes. E tudo que a gente sabe passa para todo mundo. Também a gente fez a tradução desse material que é da Defensoria Pública para o espanhol, inglês e francês. E outra coisa que a gente faz com esse do parto andino, um curso. Ela é a Giovana. A gente estava ensinando algumas palavras que as mulheres bolivianas usam. Bom, isso é uma coisa. Nas mulheres imigrantes também tem isso, é bem complexo porque somos muito diferentes, muito variadas. A Giovana, por exemplo, ela é descendente de Quechua, mas ela não se reconhecia indígena até chegar aqui e começar a ser discriminada. Na Bolívia ela era branca, mais ou menos. Ela sabia que tinha uma origem, mas ela não era discriminada porque era mais branca que o resto. Mas aqui ela começou a ser discriminada e ela começou a resgatar. E a gente começou, todas do coletivo, começamos também a resgatar, porque tem essa coisa do apagamento mesmo. Eu sou bem branca, mas eu sei que nos meus antepassados tem indígena, mas como a história é europeia e é branca, fica apagado também. Como a gente resgata isso? Esse é um trabalho que a gente também faz. Outra coisa que a gente faz é o tema da participação política, porque não sei se vocês sabem, mas os migrantes não temos direitos políticos no Brasil. A gente não pode votar, não pode fazer parte de um sindicato, nem do partido político, nem se manifestar na rua. A gente vai na rua mesmo assim, mas não deveria. Então, na gestão municipal passada, teve muito incentivo à participação nossa e teve a primeira Comigrante, que foi a Conferência Municipal de Migrações, a Itajubana, participando. A gente organizou, junto com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, o primeiro seminário de políticas públicas para mulheres imigrantes e refugiadas. E aí convidou o pessoal das secretarias aqui, mas assim, foi engraçado que a gente convidou para ver o que eles faziam com mulheres migrantes. Não faziam nada, então a gente aproveitou para dar para cobrar muita coisa. E a raiz desse seminário e da Marcha dos Imigrantes, acontece uma Marcha dos Imigrantes todo começo de dezembro, e a gente se organizou e falou, ninguém fala das mulheres. A UARMIS foi o primeiro coletivo que fez, que falou de mulheres imigrantes,
E dentro da comunidade migrante falou de mulheres, e dentro do feminismo falou de mulheres migrantes. E a gente, a Frente de Mulheres Migrantes, a UARMS faz parte, mas também tem outros coletivos e outras mulheres. A gente participa de marchas, várias coisas. Participamos, aí está a Maria, não sei como participamos todas da Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Foi a primeira vez que as migrantes participamos organizadas. E uma coisa bem simples era que quando se falava das especificidades das mulheres, nunca aparecia migrantes. Então a gente que fazia migrantes, migrantes. Não tinha. A gente, no ano passado, teve o Fórum Social Mundial das Migrações em São Paulo. E a Frente de Mulheres, nós lutamos por ter um eixo que falara de gênero e migração, que não existia, e pelo 50% de participação de mulheres nas conferências. Isso foi uma briga, não foi muito simples. A gente sabe que o movimento social é bem machista. Essa foto aqui é desse domingo agora, que a gente fez o 3º seminário de mulheres imigrantes e refugiadas no Museu de Imigração. Então, como a gente faz a participação política? Assim, a gente não tem como ir votar, a gente sabe que não é uma força para os candidatos, mas a gente está cobrando mesmo assim. E outro que eu falei, que era o tema da convivência na diversidade, que são umas ações bem simples que a gente faz, de oficinas, e para gerar essa discussão de o migrante que aporta, o migrante, porque aqui tem uma coisa muito forte de querer apagar, tem muita piadinha, você ainda tem sotaque, você não sei o quê, você usa muita trança, e isso aí é uma tentativa constante de apagamento dessa diversidade nossa. E não, a gente sabe que não é por mal, mas tem sempre essa coisa tentando apagar, que a gente não seja o mais brasileiro possível. Então a gente fala, olha, eu tenho coisas para te ensinar e eu também quero aprender as tuas. A gente faz, isso aqui, a gente tem uma parceria, toda quinta-feira faz uma atividade no Centro Cultural São Paulo. Nessa aí, por exemplo, a gente discutiu, foi o primeiro encontro, acho que na história dessa cidade, que falou sobre mulheres lésbicas e migração. E esse outro é um grupo de rappers da América Latina, tem boliviano, paraguaio, tem mulheres. E as mulheres desse grupo é bem legal, porque elas são a Santa Mala, elas têm uma oficina de costura e elas são rappers também. É interessante. Essa é uma oficina que a gente faz de uso do aguaio é Samanta. Para ensinar, tem... Já vou acabar. Tem o sling, tem todas essas coisas. No mundo da maternidade tem, assim, a predominância do europeu, e a gente mostra, olha, aqui do lado tem uma cultura super ancestral que carrega bebês. Então a gente ensina... Eu aprendi, eu sou de Santiago, também não, essa não é a minha cultura, isso também é legal, na coletiva vamos aprendendo uma de outra. Sensibilização, isso é uma atividade no Museu da Imigração, mas a gente também faz em escolas e fazer conversa sobre o que é a migração. A Arquitetos Antiguarnes é outra federação que a gente tem, que é um grupo musical. Só composto por mulheres imigrantes e descendentes de primeira geração. E aqui tem mulheres de 9 nacionalidades, incluindo brasileiras, e a gente toca um estilo que vem do Chile, mas anteriormente veio do Altiplano, do Peru. Aí a gente está se apresentando na Praça Cantuta. E as Laquitas Antiguarnes também tem um intuito de ser uma manifestação política. Então a gente criou essa frente não só como uma coisa cultural, também para ir para as marchas, essa é a marcha do imigrante. E tocar, e ter um bumbo enorme, a gente faz super barulho. Eu queria terminar aí com uma frase do siglo, que nada por cima do ser humano, nada por cima do ser humano, nenhuma coisa, e nenhum ser humano por debaixo do outro. E essas são as UARMS. Tem algumas. E é isso. Obrigada.
Agora, Marcele. Cadê a Marcele? Marcele? Boa noite a todas e todos. Tem poucos todos aqui, né? Bom, eu sou Marcele, sou jornalista, freelancer nesse momento. Sou doutoranda pelo ProLam. E quando eu fui convidada para vir aqui, o que foi uma honra, eu agradeço. Eu fiquei pensando no que trazer, né? Porque tenho estudado bastante feminismo na América Latina e, no fim das contas, não consegui sair do meu tema de pesquisa, porque é um tema muito caro para mim, é um debate que me envolve muito, é muito importante, e que é falar sobre aborto na América Latina. E a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é por que falar sobre aborto na América Latina, né? Que especificidades a gente tem em relação a outros lugares do mundo, né? E aí, para começar a falar sobre isso, eu queria mostrar esse mapa, que eu acho que ele diz muito, né? O mapa das leis sobre aborto no mundo, e o verdinho são os lugares onde é legalizado. O vermelho e o laranja, vermelho onde é mais restrito, e o laranja onde é mais negociado, né? Claro que dentro desse laranja e o vermelho existem várias nuances, mas eu acho que aí a gente já consegue entender por que o aborto é uma pauta aqui na América Latina, né? A gente está numa região onde a maioria das mulheres, quase todas eu diria, vivem em países onde o aborto é ilegal, é crime, pode dar cadeia, em alguns lugares muitos anos de cadeia mesmo. E aí, então, por que falar de aborto na América Latina, né? Porque aqui, como eu estava dizendo, 97% das mulheres latino-americanas vivem em lugares onde o aborto é proibido. Honduras, Nicarágua e El Salvador são alguns dos que proíbem completamente o procedimento. Só que a gente tem uma contradição, né? Que ser crime não faz com que as mulheres não façam aborto na América Latina. Então, apesar das leis altamente restritivas, isso não impede que a gente tenha 6,5 milhões, esse é um número da OMS, uma estimativa, de abortos induzidos por ano na América Latina. Isso significa que o resultado disso é que o aborto é a causa de morte de 10% das mortes maternas e uma estimativa também de 760 mil mulheres por ano vão parar no hospital por causa de complicações por aborto, né, decorrente de aborto mal sucedido. E aí, assim, isso significa, a gente está falando aqui de saúde das mulheres, mas significa também dinheiro, né? Porque essas mulheres, elas vão parar no hospital, algumas têm membros amputados, elas morrem, então é força de trabalho, gasto com internação, com curetagem. A curetagem é um dos procedimentos mais realizados pelo SUS aqui no Brasil. Então, a gente tem uma série de consequências dessa criminalização, né? E aí, mais claro, né, a gente tem esse cenário terrível, mas nem tudo é notícia ruim, porque eu queria falar para vocês da América Latina enquanto esse espaço de contradições, né? A gente tem aqui várias coisas que nos aproximam e várias especificidades. E a gente não precisa olhar para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos, para falar sobre, para olhar sobre coisas diferentes e posturas progressistas, vamos dizer assim, né? E aí, na história da América Latina, por exemplo, o Código Penal argentino foi um dos primeiros do mundo a despenalizar o aborto em caso de estupro, em 1922. Claro que, desde então, pouca coisa foi alterada, né? Mas esse Código Penal argentino, ele serviu de exemplo, de inspiração para códigos em vários lugares do mundo, inclusive o Código Penal brasileiro, que em 1940, entre as possibilidades legais, né, na época só risco de morte para a mãe
e estupro foi inspirado também no Código Penal da Argentina. Mais ou menos nessa época, o Código Sanitário no Chile, de 1931, também permitiu o aborto terapêutico, que era, em primeira instância, para evitar quando existia a possibilidade de morte da mãe iminente. Essa possibilidade legal, ela vigorou até 89, e antes do Pinochet deixar o poder, ele revogou esse código sanitário, e até 2017 o Chile era um dos países mais proibitivos do mundo. Assim, nem se a mulher corresse o risco de morte, ela poderia fazer um aborto. Entre 34 e 38, o Uruguai chegou a legalizar completamente o aborto. Foi um estado de exceção, assim, uma decisão do executivo, que foi... eles voltaram atrás em 38 exatamente por causa de uma reação da Igreja Católica e do Partido Católico local. E assim, vindo mais para a atualidade, né, a gente tem exemplos de mudanças que estão acontecendo. Então, como eu disse, a lei chilena mudou agora em setembro de 2017, mudou para permitir o aborto em caso de estupro, inviabilidade fetal e risco de morte para a mãe. Na Bolívia houve uma abertura um pouco maior agora também, bem singela ainda, agora em 2017, e decisões de Suprema Corte também estão acontecendo. Então, em 2006, foi ampliada a possibilidade de aborto na Colômbia, e na Cidade do México o aborto foi legalizado até a 12ª semana pela Suprema Corte em 2007. No Brasil, a gente também teve uma mudança em 2012 pelo STF, que foi o caso de anencefalia fetal. E a gente tem o caso do Uruguai, né, de 2012, e o Uruguai é um exemplo para a região, porque se vocês verem, assim, nos primeiros meses após a legalização, nenhuma morte por aborto foi registrada. E assim, o que os dados oficiais do Uruguai dizem também é que cerca de 20% das mulheres que chegam procurando um aborto legal no sistema, elas desistem, porque elas têm informação suficiente, elas voltam para casa para pensar, elas são acolhidas pelo Estado e elas acabam desistindo no processo. Então, assim, uma das pontos que tem que ser discutido é se as pessoas querem reduzir a morte materna e o número de abortos, talvez uma opção mais viável seja legalizá-lo e não proibir completamente. E aí, o que o jornalismo tem a ver com isso, né? Eu penso que o jornalismo ele consegue proporcionar um debate aprofundado sobre o tema quando ele quer, né? E isso só acontece, no meu ponto de vista, quando a gente consegue superar a dicotomia pró versus contra, né? Enquanto a gente ficar no debate pastor versus feminazi, a gente não vai conseguir avançar nessa discussão, porque o caso não é esse, né? A decisão passa pelas mulheres, não passa pelo que o bispo, a igreja, o deputado querem. Então, eu acho que quando o jornalismo consegue sair dessa superficialidade do pró versus contra, ele consegue trazer um debate um pouco mais aprofundado para isso. E uma das coisas que eu acho importante do jornalismo é tentar questionar e quebrar essas posições naturalizadas. Porque, assim, a gente tem uma ideia de que as igrejas são todas iguais e que são todas contra o aborto, por exemplo, né? A Igreja Católica não é uma unidade. A gente tem o Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento que defende o aborto e direitos sexuais e reprodutivos dentro da Igreja Católica, né? A própria Igreja Evangélica também não é uma unidade. Existe a EIG, que são as evangélicas pela igualdade de gênero. A Igreja Universal, o bispo Edir Macedo já se pronunciou a favor da legalização do aborto, eu não sei se vocês sabem disso. E aí, assim, às vezes o jornalismo trata como se fossem coisas muito... como se fosse tudo a mesma coisa, né? E acaba invisibilizando esse debate que acontece dentro das próprias igrejas.
E então, eu acho que é essencial apresentar o tema em sua complexidade, levando em consideração as realidades regionais. A gente tem muitas fronteiras aqui na América Latina, a gente tem desigualdades, interseccionalidade, desigualdade social, de gênero. Então, assim, quando o jornalista consegue mergulhar um pouquinho mais e trazer e visibilizar essas especificidades, né? As mulheres negras, indígenas, migrantes, como que isso é tratado? Como que é essa experiência para elas? E aí, para mim, o mais importante nesse debate é dar protagonismo às principais interessadas no tema, que são as mulheres. Então, quando o jornalista consegue discutir o aborto e ouvir as mulheres, por que elas fazem e por que elas não fazem, né, por que isso passa pela cabeça delas e por que não, ele consegue se aprofundar um pouquinho mais nesse debate. E aí eu trouxe alguns exemplos para inspirar talvez o debate, né? Essa é uma decisão do STF recente, do ano passado, que valia só para um habeas corpus. E aí eu fiz um levantamento para um outro trabalho de como isso foi noticiado no Twitter com imagens, né? Uma das possibilidades que mais apareceu foi isso, assim, tipo, quem que aparece na imagem? Os homens brancos do STF, né? É isso que ilustra. Ou então um deputado, ou então um presidente. Essa imagem é muito comum nas coberturas sobre aborto, assim, pode passar. Ou essa, que também aparece muito, que é o enquadramento no ventre, é uma gestação. Ali a gente está falando no título, que é uma decisão até o 3º mês de gestação, mas essa é uma gravidez já em estado avançado, né? E isso não ajuda a gente a trazer o debate de fato, né? Isso daqui mais confunde e atrapalha do que ajuda a debater de fato o que é que a gente está falando ali naquele título. E aí eu trouxe bons exemplos, e para mim esse é um ótimo exemplo de reportagem que traz complexidade, traz protagonismo, que é essa matéria de 2014 da Agência Pública, que é Dor em Dobro, que leiam, que é uma matéria muito boa. Outra matéria recente, e aqui eu trouxe vários exemplos, né, de grande mídia também, para ver que esse debate ele pode ser feito em qualquer lugar, assim. Não precisa também ser só nos meios alternativos. Essa é uma matéria do dia 28 agora, que tem vários relatos de mulheres que estão presas por aborto aqui em São Paulo, que estão processadas por aborto em São Paulo. Essa é uma matéria de 97, para a gente ver que a Veja já foi um pouco diferente e que esse não é um debate novo também, que é uma matéria que fala, que coloca as mulheres em protagonismo, né? É uma matéria que elas vão contar as histórias delas de experiência. E a minha hipótese é que quando a gente traz a voz das mulheres, a gente tenta discutir um pouco o estigma, né? E mostrar o quanto isso é comum. 1 em cada 4 mulheres, 1 em cada 5 mulheres no Brasil vai fazer um aborto até os 40 anos. Então são mulheres muito próximas da gente, né? A gente conhece várias e elas não contam. Isso está acontecendo a todo momento. Então por isso que eu acho que é mais importante a gente trazer as vozes. E aí eu vou fazer uma autopromoção também, que é uma matéria que eu participei do Profissão Repórter, que foi ao ar no dia 23, que falou sobre os problemas do aborto legal no Brasil. E é só isso. Quem quiser conversar mais, eu estou aberta ao debate.
Boa noite. A gente vai abrir para perguntas agora. A gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas e elas vão responder. E a gente vai. Perguntas que podem ser direcionadas também. Não todas precisam responder todas as perguntas. Boa noite a todas da mesa e todos que estão aqui. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta e uma colocação, mas é rápido, Ju. Primeiro, eu queria falar com a Ju, que é uma coisa que eu venho me perguntando o tempo todo, e foi uma coisa que você colocou e que eu vi, sei lá, no livro do Lázaro Ramos, quando ele fala, eu sou um ator negro, eu nunca sou só um ator, eu sou um ator negro. E eu vi na série Dear White People, que eles falam que quando a sala toda, o professor comenta alguma coisa sobre negros, e a sala toda olha para a menina, porque ela, como negra, deveria saber aquilo. E eu acho que, enquanto uma das únicas negras daqui, eu já passei por isso, a Ana também, enfim, a gente passa isso o tempo inteiro. E a gente não tem que saber tudo sobre as questões negras, e, enfim, e a gente não tem que ser visto só como jornalistas negros, profissionais negros e tal. Só que, ao mesmo tempo, tem a questão da representatividade do lugar de fala, que é uma discussão também de que, sobre racismo, sobre questões que nós passamos, nós devemos falar. Só que aí fica nisso, a gente vai ser sempre segmentado, vai sempre falar sobre uma questão, sobre uma coisa, porque a gente tem propriedade para falar daquilo, ou a gente também tem que concorrer com o geral e falar sobre tudo e qualquer coisa, porque nós somos capazes também. Então, como equilibrar isso, enfim, é um questionamento que eu me faço sempre. Outra coisa, eu gostei muito do que ela apresentou, porque a questão do aborto atinge também o meu tema de pesquisa. Eu fui para o Recife há 3, 4 vezes, gravei com as mães dos bebês que nasceram com microcefalia, fiz um documentário com elas. E a questão do aborto, inclusive, é um debate que está no STF, o aborto no caso de microcefalia, porque foi um surto, uma epidemia que atingiu mais de 2.000 crianças. E aí correram atrás para as mães terem o direito, se elas tiverem zika durante a gravidez, delas interromperem. Só que nesse meu documentário, uma médica diz: as mulheres devem ter o direito de decidir sobre o seu corpo e fazer o que elas querem. Outra médica, ao contrário, diz que a mãe ter zika durante a gravidez não quer dizer que o filho vá nascer com microcefalia. Então, ela interromperia a gravidez antes de saber se o bebê é doente ou não. E aí ela critica isso, ela é contra, porque ela diz que pode matar uma criança que nasceria saudável, sabe? E aí eu queria saber o que você vê sobre essa discussão, assim, sabe? Até a questão da eugenia, enfim, como você vê isso? É isso, obrigada. Quem era o próximo? Você vai falar. Oi, boa noite. Eu queria conversar com a Ju também. Primeiro eu queria falar que estou muito feliz com essa mesa, porque ela está bem diversa, isso me deixa muito feliz. Que bom que eu não preciso ficar brava com isso. Estou muito feliz de estar aqui. Enfim, eu queria perguntar para você como foi sua trajetória jornalista enquanto mulher negra. Agora você está no Brasil de Fato, que você mostrou que é uma redação mais diversa e tudo mais. Mas eu acredito que não foi sempre assim. Você já deve se sentir acuado em algum momento da sua carreira. E hoje eu estou numa redação que é majoritariamente branca. Eu sou a única negra do andar inteiro, que tem várias revistas. Eu queria saber de você como é que você conseguiu lidar com isso psicologicamente, porque a gente se sente muito mal. E como eu sou estagiária, eu me sinto um pouco inibida às vezes. Então eu queria pedir um conselho seu de como passar por cima disso, de como conseguir se blindar psicologicamente para você acabar não se sabotando por causa disso, porque você acaba, você se sente mal, o seu trabalho fica prejudicado por causa do seu condicionamento psicológico. E como foi a sua trajetória desde então? Se você enfrentou muita dificuldade, se você teve alguma ajuda de alguém. E que bom saber que lá são negras, porque eu vou trabalhar lá um dia. Então, fico feliz de saber que eu vou ser bem recebida, se eu conseguir.
Oi, boa noite. A minha pergunta é mais voltada para a Andrea Dipp, da Pública. Eu queria saber, você falou que você cobriu, né, bastante do assunto de sistema carcerário. Eu queria voltar um pouco ao assunto do sistema carcerário feminino e entender em que medida a executar, empreender mulheres mães afetam os direitos dessas crianças e dessas famílias que são divididas nesse sentido. Vamos lá. Juliana, você pode começar? Obrigada, meninas, pelas perguntas. Antes de responder, eu quero só, ouvindo aqui a fala dos meus companheiros, eu percebi que acho que tirando a Marcele, né, somos todas mães, né? Como é importante também esse debate da maternidade dentro do feminismo, que a gente ainda enfrenta dificuldades, né? Nadine, eu acho que assim, né, Nadine, a gente vive a questão racial, né, a gente não foi, como eu falei, letrado para a questão racial, né, nós mesmos negros, né, nós fomos educados nessa cultura eurocêntrica, de bases eurocêntricas, onde o padrão de humano é um padrão branco e de mulher é um padrão de mulher branca, né. Então, o que acontece com os negros, né, eu acho que existe esse fenômeno, né, de jornalista negro, o ator negro, justamente porque a branquitude a branquitude implementa esse lance de ter um embaixador, né? Então, ou o negro vira um embaixador, né? Então é o único negro ali na sala, é o único negro, e desse negro, mesmo que ele nunca tenha discutido questões raciais, ou se letrado para entender as questões raciais, é cobrado dele a posição de uma comunidade inteira, né? Porque é isso também, né? O negro acaba representando todos os negros, né? Porque a nossa diversidade ela não é enxergada como a branquitude enxerga a diversidade deles, né? Que eles podem ser diferentes, etc. Eu acho que isso é uma questão, e eu percebo e eu compactuo com você desse lance de... Eu só vou falar disso, assim, eu vou te falar da minha escolha, porque assim, eu percebi que nos meus ambientes, que se eu não falar disso, ninguém vai dizer. Então aí eu fiz essa escolha por falar. Mas é o que eu brinquei também na minha apresentação. A minha profissão não é ser jornalista negra. Eu posso falar sobre outras coisas. E é importante que o jornalista entenda isso. Que ele não vai buscar a pessoa negra para ser fonte da matéria dele, ou para ilustrar uma matéria dele, o fotojornalista e tal, só quando o assunto é diversidade. Né? Porque o que a gente está querendo, no fundo, é romper com essa naturalização de que o ser humano... Né, o universal é branco, porque a gente sabe que não é, nem na maioria do planeta. Então, assim, é isso que a gente está tentando romper. Então, essas narrativas, a gente sempre tem que, sim, tomar cuidado, assim. Eu, de verdade, não tenho uma opinião formada sobre... Eu entendo quando o Lázaro Ramos diz isso, eu entendo quando muitos escritores negros dizem eu não faço literatura negra, eu faço literatura. Porque quando a gente aceita esse adendo, né, você acaba, de novo, aceitando uma lógica que veio pelo eurocentrismo, pela branquitude, essa lógica do outro, né? Então, a gente sabe que a nossa identidade é pautada pelo outro também, né? A minha identidade vai depender da alteridade, etc. Mas quando a gente aceita, a gente também está dizendo, ok, nós somos os negros, né? E vocês, nós não somos vocês, não somos todos vocês. Então, acho que tem, sim, a gente vive esse contraponto, a gente vive isso o tempo todo, assim. Mas eu acho que na prática jornalística, assim, na nossa prática diária, a gente, não é porque eu sou uma jornalista negra que eu não corro o risco de ser racista, de fazer, de repente eu mesmo numa matéria vou olhar e de repente não tem nenhum negro, né? Enfim... Não tem, isso é uma prática que nós temos que fazer com o nosso olhar, né? Então, de tornar a nossa produção mais diversa. E aí eu acho que cada um escolhe mesmo, né? Então, no meu caso, eu escolhi... então, a minha produção de jornalista ela é toda pautada nos direitos humanos, com recorte racial e de gênero, porque é o que eu escolhi dizer. Mas eu tenho companheiros que não escolheram isso, mas só de estarem no lugar, naquela redação, o Corpo Negro é político, já faz toda a diferença, como a Ana colocou aqui. Sobre a minha trajetória, quero começar de trás para frente, assim, dizer primeiro que é sempre, enfim, eu estudei no Mackenzie, eu fui também uma das poucas, era uma classe de 60, tínhamos 4 pessoas negras, nenhuma delas, apenas eu, tinha já esse viés militante, assim, que eu desenvolvi na faculdade, justamente
Porque é isso, né? Quando você se sente sozinha, você vai procurar a sua história, né? E foi procurando a minha história que eu percebi que ela não era contada, e por isso que eu assumi como objetivo de vida contá-la. Assim, a minha história, a história do meu povo, dos meus ancestrais, todas as riquezas que a gente não vê por aí, né? É claro que nem sempre consegui fazer isso. Então, assim que eu me formei, em 2008, eu fui trabalhar em agência de publicidade, fui redatora em agência de publicidade, trabalhava para a Unilever e essas, enfim, fiz coisas também que não dialogam nada com as coisas que eu acredito. Depois fui para uma editora que fala sobre consumo, eu cobria varejo e mercado financeiro, fiz isso por um tempo também, não é nada legal. E aí, eu não gosto pelo menos, e aí em 2012 eu começo a trabalhar no CERT, que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Foi pela primeira vez que eu consegui produzir jornalisticamente, eles têm um site institucional, e primeiro eu comecei a escrever umas matérias aleatórias para eles, mas onde eu conseguia alinhar um pouquinho da minha militância com o meu trabalho jornalístico. E como lá é uma entidade, é uma ONG que tem esse debate racial na educação, na parte jurídica muito grande, eu fui ficando e acabei coordenando a área de comunicação deles por 2 ou 3 anos. E depois fui fazendo freela, enfim, fiz alguns freelas e fiquei um tempo fazendo freela, então, né, escrevendo para essas revistas e jornais que citaram. E aí, depois, enfim, eu engravidei e tinha que ter um trabalho fixo, e aí fui pro Brasil de fato, assim, e tá sendo uma experiência voltar para a redação, né, é outra coisa. Eu fiquei um pouco nesse mercado corporativo por um tempo, na verdade, onde eu era, assim, a única negra diversas vezes, e o que eu fiz, de fato, foi isso, foi entender que eu não posso andar só nesses espaços, mesmo que fisicamente eu esteja ali sozinha, eu preciso estar já munida mesmo, porque eu não sei se para as pessoas brancas é difícil de entender isso, mas, por exemplo, nas pequenas coisas, né? Então já aconteceu várias vezes de eu ir em coletiva de imprensa, por exemplo, desse jeito como estou aqui, com o meu cabelo como vocês estão vendo, e ver coleguinhas jornalistas, tipo, rindo, sabe? Falando, tipo, eu vou precisar de um aparador para conseguir ver, porque estava atrás de mim. Essas coisas. Eu estou falando de pessoas que possivelmente estudaram nas melhores universidades e estavam lá cobrindo o varejo, o mercado financeiro comigo, mas nem por isso não eram ignorantes em várias questões, né, deselegantes, não educados e racistas. Então, assim, isso foi uma das coisas que já aconteceram comigo, mas é muito... E o mais... o racismo acontece, já vou terminar, tá? Mas do mais sutil, né? É desde a pessoa dizer, tipo, olhar pra você e falar, mas você não tem cara de jornalista, né? Isso é o que eu mais ouço, né? Você tem cara de estudante, você não tem cara de jornalista, né? Querendo ou não, já tenho 10 aninhos de profissão, né, gente? Com esta cruz, tá? E isso é o que eu mais ouço, assim. Então, enfim, já aconteceu muitas vezes isso, né? Enfim, das pessoas tentarem colocar, inclusive, o que é ser jornalista nessa caixinha, né? E ainda jornalismo é uma profissão muito glamorizada, assim, né? E as pessoas não sabem que a nossa profissão é dura, é pé no barro, né? É outra coisa. E aí, né, eu sempre cito uma amiga minha que já faleceu, mas que ela dizia que ser jornalista é a maneira mais glamourosa de ser pobre. E é verdade. Então, assim, é isso, né? Então, eu procurei sempre, na minha trajetória, conversar, dialogar com o movimento negro, com o movimento de mulheres, entender o que era o meu corpo, para entender quando as pessoas estavam sendo racistas comigo, quando as pessoas estavam... para conseguir me colocar. Quanto mais eu me apropriei disso, menos as pessoas se sentem autorizadas para ser racista. Porque elas já vão perceber no meu olhar que eu não tolero isso, elas já vão perceber na minha fala, né, que eu percebo que essas sutilezas são racistas, e eu não tenho mais medo de dizer e de apontar na cara das pessoas, você é racista, sem problemas nenhum. Tipo, reveja o seu posicionamento, né? Eu tô aqui de boa, sendo dito, você que precisa se rever. Agora o problema é seu, não é meu, entendeu? Acho que é isso, desculpa se eu falei demais, perdão. Nadine, né? Nadine, eu acho que... Bom, eu pessoalmente vejo essa história da microcefalia como uma tática jurídica para tentar ampliar as possibilidades legais, né? E essa ação, ela é uma ação super complexa, assim, né? Existe a visibilidade da história do aborto,
Mas ela é uma ação enorme, em que a Anis, que é quem fez essa ação, pede várias coisas, inclusive suporte para a mulher, depois garantia pelo Estado de suporte para a mulher e para a família, depois dessa criança, se ela tiver microcefalia. Eu, pessoalmente, sou favorável em qualquer situação. E acho um pouco complicado você colocar só essa possibilidade, né, da microcefalia. Na ação, o que elas alegam, e eu acho justo, e acho que deveria ser aberta para outras possibilidades, o que elas alegam é que o fato de você poder ter uma criança com microcefalia e não ter o apoio do Estado, né, para fazer fisioterapia, para gastar com transporte, para ficar sem emprego para cuidar da criança, isso é uma tortura psicológica. É isso que elas alegam na ação. Só que assim, a gravidez ela pode ser uma tortura psicológica em várias situações, né? Para a mulher que não tem apoio financeiro, para a mulher que foi estuprada, existem várias possibilidades em que essa tortura existe. E essa relação entre tortura e gravidez forçada, ela já é denominada dessa forma por vários juízes, inclusive na ação da anencefalia, um dos juízes, que eu não me lembro o nome, um dos ministros, citou essa relação entre tortura e manutenção da gestação forçada para a mulher em caso de estupro, ele falou mais especificamente. Mas eu acho que uma gravidez que a mulher não quer, ela pode ser uma tortura em outras situações também, né? Então, é isso, assim, eu não entro muito nesse debate de eugenia, etc., porque eu acho que é isso que eles querem, sabe? Eu acho que é esse debate que eles querem. Eu acho que a gente tem que trazer para outro plano, assim, sabe? Para outra esfera. Sobre encarceramento de mulheres, né? Nossa, isso dá uma conversa à parte, assim, né? Porque é tanta coisa, né? Quando a gente fala de homens presos, mulheres presas, né? É a base da base de tudo que é mais horrível na sociedade, é uma mulher presa, né? Isso vem desde o momento das sentenças. Então, quer dizer, quando essa mulher é presa, se você pegar e fizer uma análise das sentenças de quando as mulheres são presas e quando os homens são presos, aí você já percebe uma diferença, assim. As sentenças das mulheres têm sempre uma lição moral, assim, tem sempre um elemento moral. Então, você era mulher, mãe, fez isso na frente do seu filho, você não tem vergonha, como que uma mulher, uma mãe, assim, principalmente se é mãe, né? Você é mãe, como você, mãe, fez isso na frente do seu filho, isso, assim, na sentença você já... E jamais, eu nunca vi, se alguém já viu, até gostaria de... Assim, por favor, me mostra uma sentença de um homem que contenha isso, assim, do tipo, você pai. Só de falar, vocês já dão risada, olha como é. Nunca, sim, por favor, se alguém encontrar isso um dia na sua vida de jornalista, me manda, eu vou enquadrar, assim. Você pai fazendo isso, não tem vergonha de traficar na frente do seu filho, assim. Não, nunca vi, enfim. Então, assim, desde a sentença a gente já percebe claramente essa diferença. Mais de 60% das mulheres presas no Brasil estão presas por tráfico. Os dados são muito ruins, né? Os dados do sistema carcerário no Brasil são péssimos, assim, péssimos. A gente não tem quase nada. Mas a gente sabe que, por exemplo, mais de 60% das mulheres estão presas por tráfico. E eu fiz uma matéria recentemente, conversei com o pessoal da Defensoria Pública de São Paulo, e eles me disseram que em uma conta feita por eles, informal, né, não é nenhum dado formal, eles calculam que mais ou menos 80% das mulheres que estão presas em São Paulo sejam mães. Quer dizer, isso é um dado muito, muito significativo, muito forte, né? As mulheres que são presas por tráfico, quase nunca, diferente da novela da Globo, pelo que eu ouvi dizer,
ocupam espaços de destaque no tráfico. Sempre as mulheres ocupam espaços muito facilmente substituíveis no tráfico, então são mulheres que empacotam a droga, são trabalhos que as mulheres podem fazer de casa, porque não tem com quem deixar seus filhos, então empacotar a droga, armazenar, coisas que elas podem fazer de casa, geralmente, assim. Raramente uma mulher ocupa um papel importante de destaque assim, no tráfico, então isso também é um dado bem importante da gente pensar. E aí, quando essa mulher vai presa, tem algumas pesquisadoras, tem duas pesquisadoras que eu gosto muito, que é a Bruna Angotti e a Anitta, que fizeram uma pesquisa que chama Dar à Luz, como que é? Eu não vou lembrar o nome, depois quem quiser me pede, que eu não lembro o nome da pesquisa, mas mostrava que, enfim, quando uma mulher ela vai presa, a família inteira vai presa, né? Que também é diferente de quando o homem vai preso, assim. A mulher, quando vai presa, você vê uma total desestruturação daquela família, assim. E isso, conversando com mulheres que já foram presas, eu percebi nitidamente, assim. Mas quando você estava presa, para onde foram seus filhos? Meu filho foi morar na casa de uma amiga, meu outro filho ficou morando na casa onde eu estava, mas começou a furtar comida porque tinha vergonha de pedir. Enfim, você tem uma total desestruturação daquela família. Assim, a família inteira vai presa, essa mulher fica numa agonia tremenda, porque afinal, acho que quem é mãe pode imaginar o que é ficar longe dos seus filhos, não saber como eles estão, onde eles estão, se eles estão sendo bem cuidados, se eles estão comendo, enfim. Para entrar na cadeia é uma outra questão, né? Assim, a gente tem aí, isso continua, isso é uma coisa meio que lenda urbana, mas continua essa coisa de que os homens recebem muito mais visitas do que as mulheres presos, e as mulheres presas recebem visitas geralmente das mães ou avós, muito dificilmente recebem visita de seus companheiros. Tem muitas penitenciárias que nem têm visita íntima porque nem precisa, assim. Então, entrar com uma criança dentro de uma penitenciária é uma coisa complicada. A gente tem ainda a revista vexatória, a gente ainda tem casos em que as mulheres precisam tirar roupa, agachar, abrir suas partes ali para ver se não tem droga. Eles tiram a fralda do bebê, viram o bebê de ponta cabeça para ver se não tem droga. É uma coisa bem, bem humilhante, bem constrangedora. Então, muitas mulheres optam por não quererem que seus filhos e suas mães vão visitar elas na cadeia, assim, o que aumenta essa agonia. Até pouco tempo a gente tinha as mulheres parindo algemadas, né? Isso é novo, bem novo, assim. Em São Paulo, isso é bem novo, de as mulheres não... Eu conheci uma mulher que pariu algemada ainda, e... Bom, nem preciso falar sobre o que é essa violência, né? Além do parto algemada, tudo bem, então tá bom, não pare algemada, mas daí ela fica no hospital e tem que ficar com a porta aberta do quarto, e fica um policial homem na porta do quarto, ela com aquele avental que é aberto atrás, e essa mulher tem que amamentar, essa mulher tá com ponto, essa mulher tá no pós-parto, e tem um homem policial na porta do quarto dela. Ela não tem privacidade, porque ela é uma mulher presa, então o corpo dela é do Estado, né? Então, assim, são violências em cima de violências, assim. Isso poderia continuar até amanhã, assim, falando sobre isso. E eu acho que uma outra coisa que é bem importante de falar é as mulheres com filhos até 12 anos, elas poderiam estar em prisão domiciliar, pela lei. A lei garante isso para as mulheres. Agora, são pouquíssimas mulheres que conseguem a prisão domiciliar, pouquíssimas, ainda mais com filhos que não amamentam, assim. Com filho que amamenta, geralmente a mulher não consegue, mas assim, com filhos maiores, isso é quase zero. Também não existe esse dado, então é difícil de falar, mas conversando com pessoas que trabalham ali no dia a dia, eles dizem que é muito difícil. Enquanto que eu fiz até essa matéria faz pouco tempo,
Os da Lava Jato, os senhores brancos, heterossexuais, homens cis da Lava Jato, eles têm essa coisa, eles têm a prisão domiciliar como um prêmio, né? E aí, conversando com alguns juristas, eles disseram que isso é ilegal, isso não está previsto em nenhuma legislação, isso é uma coisa inventada pela Lava Jato. Então, você vê aí, de novo, como a lei depende de quem precisa dela, né? Assim, enquanto essas mulheres que têm o direito à prisão domiciliar não têm, esses homens que são aí, esses senhores que não têm direito, estão recebendo prisão domiciliar, assim. E aí, nossa, dá para continuar, é o que eu falei. Então, aí, mas aí conseguiu prisão domiciliar, mas não pode trabalhar, mas aí essa mulher não tem quem fique com o filho dela, mas ela tem que não pode sair de casa, e aí quem vai levar o filho na creche, quem vai trabalhar e vai pôr comida dentro de casa, enfim, é um nó, assim, a mulher presa no Brasil. E sem falar das mulheres, das migrantes, né? Isso sem falar, sem nem chegar na parte das mulheres que são presas pela Polícia Federal, que não tem família no Brasil e que não tem nenhum apoio dos seus países e que ficam aqui. Muitas vezes o filho vai para o abrigo porque não tem família, não tem para onde ir. Enfim, isso é um nó, assim, vergonhoso mesmo do Brasil. Eu não vou continuar porque senão vai acabar aqui. Mas é meio isso, assim.